Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Seja bem-vindo, está começando mais um Empresários de Sucesso podcast que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje vamos conversar com o Eduardo Mecalian, diretor-geral da KUKA Roboter do Brasil, empresa de origem alemã de automação robótica inteligente que tem facilitado a vida e o trabalho de pessoas em todo o mundo por mais de 120 anos. No Brasil está presente desde 1996. Empresários de Sucesso podcast. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Empresários de Sucesso podcast. Obrigado, Gabriela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, o senhor conta com 36 anos de experiência em automação industrial e robótica, duas áreas que estão super em alta ultimamente. Conte para nós um pouco, então, sobre como foi a sua carreira até chegar na KUKA Roboter. Será um prazer. Bom, eu sou filho de imigrantes, eu não nasci no Brasil, eu vim para cá com 4 anos de idade com a minha família. Foram anos bem difíceis lá atrás, quando nós chegamos, mas afortunadamente meu pai e minha mãe puderam se adaptar bem aqui ao país, trabalharam muito, deram uma boa educação para os filhos e nós aproveitamos essa situação, eu e meu irmão. Eu me formei primeiramente técnico eletrônico, depois eu fiz engenharia em eletrônica também. E desde o começo da minha carreira, praticamente trabalhei somente com automação industrial. Uma carreira que começou até como estagiário, por quase 2 anos na Siemens, como técnico de automação. E fiquei com a mão na massa, trabalhando como engenheiro de aplicação de programação de PLCs por quase 12 anos, ou seja, em chão de fábrica, ao lado das empresas que fabricavam prensas, fabricavam extrudoras, enfim, todo tipo de automação que eu tive a oportunidade de pôr a mão, né, de programar esses equipamentos. E a partir de mais ou menos dos anos 90, início dos anos 90, eu passei a trabalhar na área de robótica e sigo nesse curso até hoje. Ao todo são 28 anos, só de robótica são 28 anos. E o começo também foi um desafio, porque o Brasil, na época que eu comecei a trabalhar em robótica, foi 1990, 91, era praticamente um mercado zerado, né? Nós não tínhamos quase nada no Brasil naquela época e pude acompanhar toda essa trajetória do desenvolvimento do mercado de robótica do Brasil até hoje. Estou na KUKA há um pouco mais de 14 anos e pelo menos posso te falar que nesse período que eu trabalho em robótica, aproximadamente 4.000 robôs passaram, pelo menos no trabalho que eu fiz aqui no Brasil, em várias empresas que eu pude atuar. Eu estou trabalhando na KUKA há um pouco mais de 14 anos e em todo esse período de 28 anos de experiência, nas várias empresas que eu atuei e atuo até hoje, pelo menos acredito que mais ou menos 4.000 robôs entraram no Brasil nesse período que eu estive trabalhando nesse setor. Então, eu fico feliz de ter pelo menos um histórico muito interessante para esse mercado aqui do Brasil. Muito bem, com toda certeza. Bom, e como nós comentamos na abertura aqui, a KUKA Roboter está no Brasil desde 96. Nos conte um pouco mais sobre a chegada dessa multinacional aqui, né, de origem alemã, e por que a empresa resolveu vir para o Brasil. Sim. O mercado brasileiro, digamos, em termos de manufatura de forma geral, ela vem se desenvolvendo, digamos, desde a década de 50 para cá, e o Brasil seguiu alguns períodos bons aí de desenvolvimento na área da indústria, mas a área de robótica especificamente, o Brasil sempre esteve numa condição um pouco mais atrasada em relação aos principais países desenvolvidos e alguns outros
que já seguiam um curso de um país em desenvolvimento, né? Em 96, principalmente as montadoras de automóveis aqui no Brasil passaram a procurar essas tecnologias por dois motivos. Primeiro, em função de programas mundiais de produção de veículos, né? Então, isso veio por uma necessidade das tecnologias produtivas que já estavam implementadas lá fora, e isso passou a ser reproduzido no Brasil. E, ao mesmo tempo, na busca também de maior produtividade, maior qualidade, enfim, procurar trazer o resultado da robótica no que se diz respeito às vantagens competitivas na área de manufatura. Então, essas duas coisas combinadas favoreceram a vinda da KUKA ao Brasil naquele período, muito motivado pela indústria automobilística. E quais são, então, os produtos e serviços que vocês oferecem em suas áreas de atuação? Os nossos produtos são robôs industriais. Nós temos um portfólio de mais de 270 modelos diferentes de robôs e que se adaptam a todo tipo de processo de manufatura. Esses robôs partem de modelos de pequeno porte, com pequena carga, por exemplo, um robô de 4 kg de capacidade com um raio de alcance de 600 milímetros, até robôs que podem carregar mais de 1 tonelada no manípulo deles e com raios de alcance de mais de 3 metros de alcance. Ao mesmo tempo, junto com os robôs industriais, nós temos os nossos posicionadores, que são equipamentos que trabalham concomitantemente com os robôs. São equipamentos que, vamos dizer, ficam na frente dos robôs para você colocar a sua peça, que o robô vai, por exemplo, vai fazer uma operação de solda, ou vai fazer uma operação de corte, ou uma operação de aplicação de algum tipo de cola, enfim, todo tipo de processo que demande, junto com o robô, a manipulação da peça do cliente. Em paralelo, também temos as nossas unidades lineares, que são como se fossem monotrilhos, né? Que a gente pode pôr no piso da empresa, e o robô fica montado em cima, podendo se deslocar longitudinalmente em relação ao processo de manufatura, ganhando mais alcance, mais condições de executar outros processos e não ficar restrito a uma posição fixa, como normalmente acontece com os robôs. Então, esse é vamos dizer, o principal portfólio são esses tipos de equipamentos, né? Os nossos robôs industriais, posicionadores, unidades lineares, e agora, mais recentemente, nos últimos anos, estamos trazendo também as nossas plataformas móveis, que são esses modelos de AGVs, que se deslocam autonomamente pelas áreas fabris, fazendo operações de todo tipo de operações de logística dentro das empresas. E diante aí de todos os serviços e produtos que vocês oferecem, né, tecnologias inovadoras que vocês trazem ao mercado, quais são as mais utilizadas no setor industrial? Olha, hoje a robótica, ela diria para vocês que não existe um campo limitado para a robótica. Por quê? Imaginem o que os seres humanos são capazes de fazer num chão de fábrica. Dependendo da tecnologia que você quer adotar junto com um robô, os robôs podem praticamente executar todo tipo de tarefa que é executado hoje por seres humanos e, claro, coisas que os próprios seres humanos também não conseguiriam fazer com aquela precisão, com aquela velocidade, com aquela repetibilidade e também imersos em ambientes insalubres. Vamos falar, por exemplo, aplicações de laser, por exemplo, corte a laser, solda a laser, marcação a laser. Existem vários processos que demandam a utilização de robôs devido o processo ser extremamente perigoso para o ser humano. Para um ser humano fazer essas operações, teria que estar muito bem protegido, com capas, com roupas especiais e etc. Além do fato do manuseio desses equipamentos, às vezes, serem complicados em termos de peso e de alcance que você precisa ter com o produto do teu cliente.
Então, a robótica não tem um campo, digamos, limitado de desenvolvimento. A robótica industrial, quando surgiu há mais ou menos 43, 44 anos atrás, ela vem se desenvolvendo sem parar, sem limites. Ela está abrindo, cada ano, um novo nicho de mercado onde eles podem atuar junto com a capacidade de engenharia, de integração e de automação das empresas que utilizam os robôs para fornecer as soluções finais para o cliente. As soluções finais dos clientes são executadas por empresas de engenharia de automação, né? Que a gente chama em inglês nós chamamos de System Partner, ou em português poderiam ser os integradores, né? Que utilizam os robôs junto com outros equipamentos para montar uma solução definitiva e completa para o cliente final. Então, assim, com o uso dos robôs, a diversificação da manufatura se ampliou muito. As possibilidades de manufatura se ampliaram muito. E, claro, junto com eles, os sistemas de visão, os sistemas de sensoriamento, os sistemas todos que eles necessitam na área de segurança, e também a própria preparação de mão de obra especializada para esse tipo de produto. Então, os robôs também precisam de pessoas. Não pensem que o robô vem para causar meramente uma questão aí de perda de empregos. É o contrário. A manufatura, quando melhora, a manufatura, quando cresce e permite que as empresas se tornem mais competitivas, os seus produtos finais passam a ser também mais atrativos, não só tecnicamente, como também podem ser mais atrativos comercialmente. É o que aconteceu com o desenvolvimento desse tipo de tecnologia mundo afora. Um exemplo que eu posso dar rapidamente para vocês, a Coreia do Sul, há 25, 30 anos atrás, entrou nesse nicho para se tornar um grande país de produtos de alto valor agregado, e uma das bases tecnológicas da Coreia do Sul foi implementar automação e robótica em massa em suas indústrias. E hoje nós sabemos qual é o alcance, né, dos produtos que a Coreia do Sul oferece ao mundo, né? Eu posso falar pessoalmente, eu há 25, 30 anos atrás nem imaginaria ter alguma coisa sul-coreana dentro da minha casa ou na minha garagem. E hoje, se eu for contar, eu acho que o número de coisas sul-coreanas que nós temos aqui é imenso. E por que tudo isso? Porque eles conseguiram conquistar essas tecnologias de manufatura avançada, e a robótica é parte disso. E claro, isso tudo trouxe uma forte competitividade a eles. Podem fazer bons produtos e a bons preços, e é isso que o mercado tem que aprender a fazer. Com automação e robótica, é isso que a gente aprende a fazer. Com isso, é que você consegue, do outro lado, criar outros empregos. Você consegue criar outras atividades que os robôs não fazem, que é usar muito mais o seu cérebro, a sua capacidade criativa e as atividades que dependem do ser humano e não de robôs, para que o mercado de trabalho cresça, mas, claro, saindo um pouco do andar térreo, né? E passando para o primeiro, para o segundo, para o terceiro andar da empresa. É isso que aconteceu lá fora. Lá fora você entra nas fábricas, você vê gente, mas você vê muito pouca gente, você vê muita automação. Só que você vai nos andares de cima, eles estão lotados lá de pessoas fazendo atividades que requerem a capacidade que o ser humano realmente tem para desenvolver junto às empresas, junto à sociedade. Sendo um trabalho em conjunto, né? O robô junto com o ser humano fazendo toda a máquina caminhar, tudo acontecer. Exatamente. Bom, e a tecnologia não para de evoluir, né? Como que a empresa, então, faz para acompanhar todas as novidades, para suprir essas novas tecnologias e as necessidades do mercado? Esse é um ponto interessante, Gabriela, porque a tecnologia, ela é uma coisa, vamos dizer, concomitante àquela que o mercado demanda. Então, muitas coisas tecnológicas hoje são disponibilizadas para nós em função de demandas de mercado que aparecem. Então, vamos dizer assim, tudo aquilo que possa agregar um ganho no teu produto final, e isso pode se tornar algo que vai ser produzido em massa, essa tecnologia passa a se tornar viável, ela se torna, vamos dizer, do ponto de vista comercial, atrativa,
e que traz um benefício adicional ao que você já tem hoje. E a robótica vem muito disso. A robótica é uma combinação de muitas tecnologias que já existiam há 40 e poucos anos atrás, e engenheiros criativos naquela época conseguiram combinar tudo isso num braço robótico e puderam, com isso, oferecer essas máquinas que hoje estão aí espalhadas aos milhões pelo planeta. Depois de tantos anos, essa situação segue essa mesma rota, ou seja, hoje a robótica também traz para si uma série de demandas tecnológicas que nos permite, por exemplo, que tenhamos robôs sensitivos e colaborativos, que são essa nova linha de produtos que podem trabalhar ao lado de um operador sem nenhum tipo de equipamento de segurança do tipo grades e enfim, cortinas de luz, etc. Ele trabalha concomitantemente ao ser humano, auxiliando naquelas tarefas mais, digamos, repetitivas e que demandam um maior esforço por parte do operador, sendo feitas pelo robô, né? E assim a produtividade da pessoa aumenta e as questões laborais se tornam mais confortáveis para o ser humano com esse robô colaborativo. Isso só foi possível porque os fabricantes de robôs puderam trazer para dentro do robô novas tecnologias que apareceram no mercado, que permitiram que um braço robótico passasse a ter essa sensibilidade, que a gente poderia colocar dessa forma, de poder estar ao lado de um ser humano trabalhando como uma máquina, mas sabendo que ao lado dele, tendo essa pessoa, ela tem que ter os devidos, vamos falar, cuidados e a sensibilidade para, por exemplo, quando eles se tocarem, a vantagem é sempre do ser humano. Então o robô para, a pessoa faz o que necessita fazer naquele momento e ele mesmo com a mão toca no robô de novo e o robô entende que agora ele está liberado para continuar o que ele deixou de fazer porque os dois se tocaram há alguns segundos atrás. Então vejam como é essa interação com robôs e seres humanos hoje. Então nós já estamos podendo conviver com eles num ambiente fabril. Isso vai continuar crescendo dessa forma e com certeza em alguns poucos anos muitas outras atividades poderão ser absorvidas por robôs. Eu entendo que até dentro das nossas casas, no futuro, nós vamos ter equipamentos desse tipo nos auxiliando no nosso cotidiano. Claro, tudo vai depender do nível de custo dessas tecnologias serem implementadas para os robôs e eles ainda continuarem tendo um valor final para o mercado atrativo para que eles possam ser consumidos. Então, assim, acho que vocês conhecem, por exemplo, nós já temos robôs que andam dentro das nossas casas trabalhando como aspirador de pó nos horários que nós não estamos em casa, né? Esses aspiradores a pó que vocês podem encontrar, inclusive, nos sites aí de comerciais que nós conhecemos, eles são robôs. Eles operam autonomamente e executam tarefas do nosso cotidiano, nos auxiliando para estarmos dedicados a fazer, né, outras coisas mais produtivas e talvez essas atividades que demandam muito tempo ficarem um pouco mais aliviadas. Então, os robôs vão entrando aos poucos nesses tipos de operações. O que é um carro autônomo? Um carro autônomo é um carro robotizado, né? Ele é capaz de enxergar a rua, enxergar um cruzamento, com as tecnologias de sistemas de visão, eles podem até interpretar placas que estão aí ao lado das estradas. Claro que tudo isso tem que estar também adequado para esse processo de automação. Colocar um carro autônomo em um país que não tem infraestrutura, que só tem estrada de terra, não tem placa nenhuma, não tem sinalização nenhuma, etc., é bem mais difícil. É como andar num terreno totalmente desconhecido. Mas se você pegar os países onde a infraestrutura está bem adequada e muito bem elaborada para o ser humano, ela passa a ter condições também de ser absorvido por tecnologias robóticas. Então, é essa soma de coisas que estão vindo aí de forma avassaladora e vamos ter aí muitas novidades nos próximos anos e décadas à frente com automação e robótica. Excelente. Agora, diante de tudo que o senhor compartilhou aqui, que a gente já escutou, quais são, então, os principais diferenciais da empresa?
é uma empresa centenária. Claro, robôs não são fabricados há 120 anos, né? Nós temos hoje quase 127 anos, mas robôs são fabricados há 43 anos, mais ou menos. A KUKA foi a pioneira na fabricação de robôs elétricos para a indústria. Os primeiros robôs elétricos foram feitos pela KUKA. E a grande vantagem que eu vejo no que se refere à robótica feita pela KUKA é que a KUKA é uma empresa dedicada na área de robôs. Ou seja, nós não somos um grande conglomerado de empresas e que tem lá dentro um setor específico de robótica. Nós somos uma empresa de robótica e, claro, trabalhamos diretamente com esse tipo de produto e solução, o que, claro, em várias ocasiões nas últimas décadas nos permitiu lançar determinadas tecnologias que passaram a ser, claro, até padrão de mercado, né? E posso também dizer o seguinte, que tendo uma empresa como a KUKA, quando encontra um nicho e um setor que possa ter alguma demanda específica para algum tipo de desenvolvimento, ela se torna um parceiro muito forte para seguir esse possível novo caminho de robótica, onde com ela possa abrir talvez um novo portfólio dentro daquilo que a gente já tem, para criar mais e novos produtos e novas tecnologias. Então, essa eu diria que é uma das vantagens da KUKA. Claro, não estou dizendo de nenhuma forma que o resto do mercado ou os outros fabricantes não estão adequados a esse mercado, não. Eu acho que todo mundo está aí brigando muito forte. Somos todos empresas multinacionais de grande porte, de muita tecnologia. Mas assim, eu diria, pelo menos trabalhando há mais de 14 anos na KUKA, eu vejo essa posição da KUKA um pouco o diferencial que nós podemos oferecer aos nossos clientes. E algo super interessante também é que a empresa possui um moderno centro de treinamentos, o KUKA College. Como que funcionam os treinamentos e quem pode participar? Sim, a KUKA, desde o início da fabricação de robôs, como isso foi uma tecnologia disruptiva já há mais de 40 anos atrás, nós tivemos que criar um departamento de suporte técnico e uma área de educação mesmo, né, de college, para treinarmos técnicos que pudessem rapidamente absorver esse know-how, essa tecnologia e permitir a implantação deles nos seus clientes. Então, desde 96, quando nós chegamos aqui, uma das primeiras áreas que nós montamos foi a área de treinamentos. Nós temos uma capacidade hoje para treinar até 16 alunos por semana, são 2 classes de 8 alunos, mas devido à pandemia, nesse período, estamos seguindo as regras de segurança, então nós estamos mantendo uma capacidade de 50% somente, para que haja o devido distanciamento, além das outras medidas que são adotadas. E os nossos cursos são, basicamente, cursos iniciais, cursos que permitem uma utilização básica do robô, mas também, se houver necessidade, nós temos os cursos avançados para entrar mais profundamente em várias tecnologias junto com os robôs, e também treinamentos na área de manutenção, seja ele manutenção elétrica ou seja ele manutenção mecânica. Em paralelo, também temos cursos específicos de tecnologias. Por exemplo, um cliente, além de querer saber programar o robô, ele também necessita conhecer mais sobre o processo de soldagem com os robôs. Então, como nós temos softwares para aplicações específicas, depois do treinamento básico, nós também temos os treinamentos específicos de processos. Então, dependendo do processo final que o cliente está adotando, se ele ver isso como uma cadeira a mais para conhecer essa tecnologia, nós também temos os cursos específicos na área de processos que podemos fazer com os próprios robôs. Excelente! Agora, quais são os planos futuros para a empresa? O que vocês têm planejado? O que vocês
você pode compartilhar aqui com a gente? Eu diria assim, falar em futuro aqui no Brasil, porque queira ou não, né, Gabriela, nós estamos inseridos no mercado, estamos envoltos de toda a situação econômica que todos nós sofremos, né? E vemos o seguinte, a robótica industrial, ela está aqui para ajudar o país a se desenvolver na área industrial. Os principais países industrializados e desenvolvidos possuem fortes recursos que são direcionados para a indústria. E esse é um fator essencial também que o Brasil tem que adotar. O Brasil tem que olhar para a indústria como sendo uma das principais alavancas para o desenvolvimento econômico e social do país. A robótica está aqui para contribuir com isso, como vem contribuindo nos países desenvolvidos. Então, assim, para nós o futuro, olhando aqui no aspecto Brasil, ela é com grandes oportunidades. O Brasil ainda é um mercado pequeno na área de robótica industrial. Se vocês me permitem, comparativamente, existe uma entidade na Alemanha chamada IFR, que é a International Federation of Robotics, que se vocês entrarem no Google, vocês encontram lá. O Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, com a base instalada de robôs que nós temos aqui, e aí eu falo de todos os fabricantes, nós temos aproximadamente 15 robôs instalados em chão de fábrica em produção para cada 10 mil trabalhadores. Sendo que os países desenvolvidos, e aí eu posso pegar vários exemplos, vamos pegar Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, praticamente todos os países da Europa, e agora até a China, né? E vários outros países, como México, Argentina, já possuem números muito maiores da presença de robôs em chão de fábrica. Um exemplo, hoje a Coreia do Sul está próximo de 800 robôs por 10 mil trabalhadores em chão de fábrica. O Japão já está próximo de 350 robôs por 10 mil trabalhadores. A Alemanha, 330 robôs por 10 mil trabalhadores. A China, que é um país gigantesco, tem uma população enorme, né? Eles já estão com quase 140 robôs por 10 mil trabalhadores. Veja que a China tem 150 milhões de trabalhadores. É o país que tem o maior número de trabalhadores em chão de fábrica, mas ele já tem um grande volume de robôs instalados. A China hoje, sozinha, está consumindo 1/3 da produção mundial de robôs do planeta. O mundo hoje produz um pouco mais de 400 mil robôs, desse tipo que eu estou falando da KUKA, que são robôs antropomórficos de 6 graus de liberdade. A China está comprando aproximadamente 150 mil robôs por ano e instalando em suas fábricas. Nós aqui no Brasil, nos bons anos, conseguimos trazer para o Brasil mais ou menos 2 mil robôs, comparativamente. Então vejam o mercado como ainda é amplo aqui no Brasil e quanto essa tecnologia poderia contribuir para o desenvolvimento industrial, da economia e da própria sociedade brasileira, sendo, claro, implementada da maneira correta. Então, assim, o que eu vejo de futuro para a nossa empresa, ele é muito grande no Brasil. O que precisamos é ter realmente as oportunidades econômicas, as políticas governamentais, claro, os empresários também em condições de fazer os seus devidos investimentos, né? Sabendo que o mercado vai crescer, sabendo que a demanda vai aumentar, né? Então, a robótica entra para auxiliar nesses resultados que todos nós buscamos nos nossos países e para as nossas populações. Muito bem, Eduardo, foi um prazer falar com você, conhecer mais sobre a KUKA Robótica do Brasil, essa multinacional de origem alemã que hoje conta, né, com o capital chinês e tem feito mesmo a diferença na vida de tantas pessoas e empresas. E eu espero que vocês continuem crescendo cada vez mais e que muitos robôs venham para o Brasil, né? Muito obrigada. Esperamos assim também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Hoje eu conversei com o Eduardo Mecalian, diretor-geral da KUKA Robótica do Brasil. Eu sou Gabriela Oliveira e você acabou de acompanhar mais um Empresários de Sucesso podcast. Até mais! Empresários de Sucesso podcast.